Deixa eu pegar. Isso. Uhum. Tá maluco? Isso aí era que eu consegui pegar um ônibus de 8 horas. Tá um bom novo. Viu como para sua vaga? Para sua vaga. Bem, gente. Bom dia a todos os amigos. Tá dando assim. Bom dia a todos os amigos. Então é o seguinte. Hoje, eu não segui muito o catecismo da cidade, porque preste atenção. A gente já discutiu quem é Deus, debateu quem é o homem, né? Estudou o que é o pecado. Agora nós vamos ver o problema. A queda, né? Consequência disso. Consequência da queda. Morte. Por que a gente está fazendo isso tudo? Porque aí nós vamos ver qual é a solução para isso. Se existe solução para isso, desculpe a minha voz, é de tanto gritar gol do Fluminense, do título. Então, eu estou perdendo a voz, eu estou ficando com os braços fracos, tanto levantar troféu, então, brincadeiras à parte. Qual é a solução para isso? Existe solução? Aí que nós vamos ter uma aula, nós vamos ter um curso nesse mês de março, 4 aulas que eu quero que anuncie isso para a igreja, que ninguém perca, para nós estudarmos o nosso Redentor. Quem é Jesus? Qual é a constituição dele? Nós vamos dissecar isso tudo. Quais são os seus ofícios? Como é que foi a obra dele para nos salvar? Qual é a obra dele para nos salvar? Como ele virá na sua segunda vinda? Nós vamos dissecar o estatuto de Cristologia em 4 aulas, que é trabalho da minha faculdade, inclusive. E aí é imperdível que é um ciclo isso aqui cheio. A gente, o problema da morte é o seguinte, é que nós vivemos as nossas vidas como se ela não existisse. A gente vive no dia a dia e nós não nos atentamos que ela pode estar batendo a porta. Posso estar aqui agora dando aula, daqui a pouco eu posso morrer, a qualquer momento. E como o homem dele tem dentro de si a noção da eternidade, né? Diz Eclesiastes, a morte ela é agressiva. Nós não fomos criados para morrer. Nós fomos criados para sermos eternos. Então, a relação do ser humano com a morte, ela é uma relação conflituosa e dura. Todo mundo aqui já teve alguém que ama, que morreu. E posso falar com toda certeza, foi um momento mais duro da sua existência e da minha. Eu perdi minha mãe, eu já tive um filho que nasceu morto. São os momentos mais marcantes do ponto de vista do sofrimento. É quando você se depara. Né? Então, gente, nós vamos hoje estudar o que é a morte. Quais são os tipos de morte e entender o que é a morte para nós cristãos. Que o trabalho de Jesus foi tão lindo que até isso se reverteu ao nosso favor. Isso é que nos dá esperança. Né?
Natan, vem aí para mim, Gênesis 2, do 15 ao 17. Gênesis 2, Do 15 ao 17. né? Manda bala. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bom e do mal você não deve comer, porque no dia que comer, você certamente morrerá. Bem, Deus colocou o homem num local perfeito, uma criação perfeita. E o que ocorreu? É lógico que havia regras. Regras. Se o homem cumprisse esse mandato criacional, né, cumprisse as suas regras, ele não morreria. Ele podia usufruir de toda a perfeição da criação. Inclusive, ele foi criado como vice-gerente dessa criação. Ele teria funções no mandato espiritual, com a sua relação com Deus, a gente já estudou isso aqui, né? O mandato cultural, com a sua relação com a cultura, com a criação em si, o seu trabalho, o mandato social, que é a família. Né? E exerceria isso de forma perfeita, sem problema nenhum. Só que o que acontece? Ao comer da conhecimento do bem e do mal, ao transgredir a lei de Deus, o que entrou no mundo? Então, para quem é de advogado, quem tem direito, né, é a sentença. É a sentença de culpa. É a condenação. A morte é a condenação do homem. É a condenação do homem. Então, a partir do momento que nós representantes federativos, Adão e Eva, transgrediram a lei de Deus, desobedeceram, a morte entrou no mundo. E vocês forem ver em Gênesis 3, você vê aqui, ó. O negócio é tão duro, tão difícil. A morte, ela não entrou só para a raça humana. Entendeu? Para a raça humana. A maldição da morte permeou toda a criação. Os animais criados não eram para morrer. Morrem. As plantas morrem. Ou o pecado entra na vida, né, da criação, gerando um grande desequilíbrio. Onde você vê animal atacando o homem, animal morrendo, plantas morrendo, desequilíbrios na natureza, enchentes, catástrofes, que foi criado de forma perfeita, harmônica, em grande desarmonia por causa do pecado. Aí alguém vai me perguntar aqui, queria colocar essa discussão aqui. Deus é injusto por estar condenando o pecado com a morte? Poderia Deus, perguntar de outra forma, não condenar o pecado com a morte? Até poderia, entre aspas, né? Mas digamos que Deus agora passe a mão na cabeça do homem e não condene com a morte. Qual seria o problema, Jacques? A recorrência. Recorrência. Respondeu perfeitamente. Sabe que os reformadores, eles pensavam dessa forma. Está ouvindo? Se não houvesse punição para pecado, haveria recorrência, desobediência, recorrência. O próprio Evangelho, ele já vem uma série de recorrências do pecado. Profetas, mataram os profetas. Sim. Você vê que Estevão, naquele discurso que ele faz um resumo de toda a ocorrência. Qual foi o final de Estevão? O apedrejamento. Pois é. Está vendo? A lei de Deus que nós estudamos, ela é um esteio da sociedade. Então, se não houvesse punição, já é um descontrole do homem, né? Haveria uma coisa
se não haveria existência de vida na Terra. Verdade, né? Recorrência é uma boa pergunta. Mas alguém tem mais alguma coisa? Uma boa resposta. Alguém tem mais alguma coisa? Se Deus não condenasse a morte. Fala aí, Natan. Deus, ele pode tudo. Contudo, ele não é só amor, como ele é justiça também. Então, por ele ser justo, então o salário do pecado é a morte. Até porque ele não poupou nem o seu único filho. Quem seria nós para ele não, tipo assim, não nos acontecer aquilo ali, né? O salário do pecado. Então, teve uma história de um rei, tem uma história de um rei que ele decretou ali, ó, só não pode mais roubar. Quem roubar vai morrer. Aí chegou um dia que, aí chegou um dia que o soldado dele chegou, falou, ó, um homem roubou aqui, isso aqui. Aí ele falou, já que ele é um rei, e ele não pode voltar em sua palavra, então roubou, morre. E tudo tinha parado de roubar. Só que teve um dia que um homem roubou. Só que aquele homem era filho do rei. Era o príncipe. E ele, como rei, falou, ó, eu como rei não posso voltar na minha palavra. Então, o que você faz aqui, ó, só arranca os 2 olhos do meu filho e deixa ele viver. Então, de qualquer forma, teve que pagar um preço. Não matou, mas só que teve que pagar um certo preço. Então, tipo assim, a gente não chegou a morrer, porque alguém pagou o preço no nosso lugar, que foi Jesus. Feito. Mas olha só. Vamos fazer uma discussão filosófica. Deus não é amor? Como é que ele pode, na sua justiça, condenar pessoas à morte? Explica isso aí. Depravação total, não é maligno deles. Mas ele não é amor? Justiça. Hã? Ele é justiça também, mas ele é amor. Então, ele tem contradição em Deus, então não pode ter. Para teologia não pode ter. Preste atenção. Está lá em João, né? Deus é amor. Antes de existir o mundo, Deus sempre foi amor. A quem? A quem? Amor é alguém. Se Deus é amor, amor é quem? A Ele mesmo. É isso? Então, por amor a Ele, ao nome dele, ele não pode cometer injustiça. Senão estaria causando desamor a Ele próprio. Porque Deus, antes de amar a todos, ama a si. É certo. Então, o amor e a justiça de Deus caminham juntos por amor. Por amor ao seu nome. E daí é impossível, juridicamente falando, para Deus, que o pecado fique sem punição. E a punição do pecado é a morte. Entenderam isso aqui? Não pode haver pecado sem punição. E aí o que acontecia? No Antigo Testamento, se tinha aqueles sacrifícios dos judeus, né? Que era uma coisa chamada de expiação. O que é expiação? Né? Quando você substitui um pecador, um condenado, por outro. Então, se substituía o pecado condenado, que era o homem, pelo sangue de um animal. Tipo um sacrifício. Tipo um sacrifício. Né? Então, o pecado só se paga assim. Tem que haver, alguém tem que pagar a culpa. Alguém tem que pagar, cumprir a pena. Entendem isso aí? Olha, gente, isso é duro, tá? É duro. É duro, mas é a verdade. Se você tem uma pessoa condenada à morte, um assassino, que cometeu um monte de assassinato e lá nos Estados Unidos é condenado à morte, ele tem que pagar a pena. Pode ser que alguém queira pagar a pena por ele.
Se tivesse um argumento na lei que permitisse isso, a pessoa poderia pagar a pena por ele. Vou dar um exemplo melhor. Você fez um contrato de aluguel. Você tem um fiador. Você não paga o seu contrato de aluguel. Quem vai pagar a pena? O fiador. Alguém tem que pagar. Então, o salário do pecado é a morte. Já vivi. O salário do pecado é a morte. Não tem jeito. E aí, gente? Leia Jarbas, Fala. 1 Coríntios 1 Coríntios, 15, do 20 ao 28. vamos lá. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que venha todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. Ponto. É a morte. Adão pecou. Com isso, todos. Nós temos a propensão ao pecado, todos estamos condenados. Por quê? Porque ele é o nosso representante federativo. Já ensinei isso em relação, né? Eu não posso responder pelo pecado de Adão. Meu irmão, se você estivesse na situação dele, você faria a mesma coisa. É um homem. Ele tem a mesma natureza nossa. Ele é o nosso representante. Então, você pecou, ele pecou, e o pecado entrou em toda a criação. Certo? Todos estão condenados. A raça humana está condenada. Mas nós temos um criador. Eu sou um homem. Tinha que ser homem. Tinha que ser homem. Ele não podia ser um ser diferente de nós. Um terceiro tipo de pessoa. Ele é totalmente homem. Isso aí vai ser tema lindo e controverso na nossa aula sobre Cristo. Duas naturezas dele. Totalmente homem. Ele veio, o que ele faz? Ele é o nosso fiador. Ele paga a pena por nós. Ou seja, ele enfrenta ele, sendo Deus também. Totalmente homem, totalmente Deus. Essas duas naturezas não se misturando nem se separando. E não é um terceiro tipo de ser. É homem, mas também é Deus, ao mesmo tempo. Ele só conseguiria pagar a pena pelo nosso pecado por ser homem. Mas, por outro lado, ele só conseguiria ser digno de pagar essa pena, viver sem pecado, por ser Deus. E como homem, se fosse um homem como nós, ele nasceria por pecado, mas ele é homem e Deus, ao mesmo tempo. É uma pessoa com duas naturezas. É sugênero isso, não é? Sugênero. Isso aí foi uma fonte de heresia, primeiro século da igreja, um monte, que eu vou explicar todas elas aqui dessa aula para vocês. Historianismo, apolinianismo, vários. Discussões diversas. Ele é totalmente homem, totalmente Deus, tem todos os atributos da humanidade, todos os atributos da divindade ao mesmo tempo, sem se misturar, sem se separar, é um mistério. Tem coisa que eu não vou conseguir explicar. Tá? Mas ele vai, como homem, experimenta a morte. Só que sabe o que aconteceu? Para que todos os que crescem no nome dele,
pudessem ter que vida. Vida eterna. Então, quem está em Cristo vai passar pela morte. Se ele não voltar antes, vai. Vai. Só que a morte, que está em Cristo, leva a vida. Se ele ressuscitou, nós ressuscitamos também com ele. O que você deu agora em Coríntios. Sim, verdade. Entendeu? Então, gente, é importante entender esse conceito aqui. Eu tenho uma aulinha pronta disso aqui que eu já dei numa igreja. Manuel, tem uma coisa interessante em Cristo, que vale a pena você ter tocado aqui, porque Cristo ressuscitou porque ele foi obediente ao Pai. Ele foi para a cruz. Se ele não tivesse obediente ao Pai. Se ele Não, interessante. Se ele isso, não refletir. fosse obediente ao Pai, ele não poderia ser o nosso representante. Não, é isso que eu estou falando, é interessante, isso é interessante. Isso. Agora, ele só conseguiu ser obediente ao Pai porque ele era Deus, então. Interessante isso. Né? Isso é lindo demais. Para mim, é a parte da teologia, pra quem gosta de estudar teologia sistemática como eu, é a parte da teologia que eu mais amo. É estudar a figura do meu Redentor, aquele que morreu para me salvar, sabe? E curioso, Cristo, por exemplo, naquela época, né, se fazia sacrifício. Cristo não cometeu um sacrifício, ele foi o próprio sacrifício. Né? Ele foi o próprio Entendeu? sacrifício. Ele foi o próprio sacrifício vivo. Aí vem assim, você vai ver uma coisa interessante já. Falar da pessoa de Cristo. Já estou introduzindo Jesus aqui na nossa escola bíblica. Esses são os ofícios dele. Ele é rei a partir do momento que ele encarnou. Né? Rei, profeta e sacerdote. Só que o sacerdote levava um sacrifício para expiação dos pecados. Ele é o próprio sacrifício. A vida dele, o corpo dele, o sangue dele, a carne. Você te cai de joelho, né? Te cai de joelho, né? Então, gente, se a gente for ler Romanos 5,17, tem aí, Romanos 5,17. Se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva de justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Olha bem, se por meio de um homem a morte entrou na humanidade, entrou no mundo da criação, por meio de muito mais, que recebe a abundância da graça e dom da justiça. Dom da justiça. Ele recebeu sobre ele a condenação. A condenação. A pena. Foi sobre ele a morte. E nós recebemos a sua justiça. Então, quando Deus olha para você, ainda sob efeito do pecado, né? Mas quando Deus te olha, você que é dele, você que é crente, você que crê em Jesus, crê no sacrifício, que se arrependeu dos seus pecados, Deus te vê como o quê? Uma pessoa justificada. Nós chamamos isso em teologia de justificação. É um ato legal de Deus através do nosso fiador, nosso mediador, nosso advogado, né? Que chega assim, pai, é pecador. Manuel é pecador. Somos ricos. Eu levei os pecados dele. Tem a minha justiça. Você recebe a justiça de Cristo. Então você é visto como justo perante Deus. Então, lê para mim aí Romanos 8:1. Quem vai ler? Jarbas, Romanos 8:1. Lê aí. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Espera um pouquinho, deixa eu abrir aqui. Precisa ver? Romanos 8:1. Tá aqui. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação
para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos vencer a morte, assim como ele venceu. Essa é a nossa esperança. Ele venceu a morte por nós e nos deu isso presente. Então, a morte, para nós, leva ao quê? A vida. Tem uma frase que eu vou falar aqui, que eu criei. Tá? É agora, ó. O ímpio, quem não tem Cristo, vive com o destino certo. É a qual? Certo? Morte eterna. Mesmo que Jesus volte, ele vai morrer. Morte eterna. O crente morre com o destino certo, que é a vida eterna. Frase de Mabel Ricardo. Então, preste atenção. Vamos ler uma passagem aqui que esclarece, né? Isso bem. Tá? Primeiro, eu quero conceituar isso aqui para vocês. Ó, existem 3 tipos de morte, segundo a teologia reformada. A morte espiritual, que você não precisa morrer fisicamente. Quando Jesus conversa com Nicodemos, lá em João, capítulo 3, né? Nicodemos fala o seguinte, no seu diálogo, né? O teólogo Nicodemos, né? Fariseu, teólogo da época, pensando em Jesus, Jesus fala para ele, já instiga ele. Nicodemos, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus. Como? Como é que você vai começar a entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Ele não entendeu. O nascer de novo, que se converte, é exatamente se livrar desta morte espiritual. Todos os homens estão, como está escrito na Bíblia, estão mortos nos seus pecados e delitos. Há uma morte espiritual. Os seus olhos estão cegos. Você não tem contato com Deus. Todos os seus atos são para o seu próprio deleite egoísta. Não se quer glorificar Deus. Não se quer alegria em Deus. A angústia é certa para todos nós seres humanos. Mas você imagina, gente, a angústia de quem não tem Jesus. Vocês viram o que aconteceu na família do Antônio? A única consolação é Jesus. E nós entendemos que nós vamos nos encontrar lá um dia. Você imagina que não tem isso. Onde a morte é, na verdade, um mergulho para o nada. Você veio do nada e mergulha para o nada. Eu acho que as pessoas que estão nessa ignorância espiritual, nessa cegueira espiritual, nem vivem tão envolvidos, absorvidos por esse mundo aqui agora, que nem se preocupam muito com depois. Depois acabou. Mas cria também as religiões, Cria. E uns acham que é só matéria, É. acabou pronto, nem se preocupa com Outros isso. acham que vão reencarnar, né? Uns acham que vão Eu encarnar, te encontrei outras vidas. Que é totalmente antibíblico. Por isso que eu não vou mostrar. Mas são educativas para acalmar essa angústia. Né? Exatamente. Muitos espíritos que você via que a pessoa estava nisso para ter uma bênção. É para ter um alento, eu vou viver de novo, né? Vou voltar. Mas é uma forma materialista de se encarar a morte. Ele continua preso aqui. Uma presa aqui. E aí, Natan? Hebreus 9, 27. Hebreus 9:7. Só para esclarecer esse ponto. A alma está determinado a morrer apenas uma vez, vindo depois da morte o juízo. Onde está determinado morrer apenas uma vez, vindo depois da morte, o juízo. Não há. Você morre em volta. Eu falei uma vez com o Espírito, eu já falei aqui, que o Deus dele é muito cruel. Porque você morrer, voltar para esse mundo de morte, de dor, de injustiça, de guerra, para você mesmo se desenvolver, o meu Deus, ele morreu por mim. Então eu morro uma vez só, eu morro para viver eternamente.
Então, o Deus do Espírito é muito cruel. Eu falei que esse Espírito aqui, praticante, ele pensou, é verdade. Ele ficou mexido, entendeu? Que, pô, vai morrer e vai voltar, e vai voltar, e vai voltar para esse mundo de dor. Como o Antônio falou na última pregação, gente, quando eu morrer, eu não quero voltar de jeito nenhum. E alegando que está se aperfeiçoando. Está cada vez pior. Cada vez pior o mundo. Se fosse assim, o mundo ia estar melhorando, né? Não, progredindo. Não é real isso, né? Isso não é real. Quando eu morrer, eu não quero voltar de jeito nenhum, eu quero ficar com Jesus. Dele, a gente vai enxergar Jesus, gente, face a face, sabe por quê? Que ele é homem e Deus ainda. A gente espiritualiza, né? Ele é homem e Deus, ele é Deus, ele é onipresente, ele está aqui neste momento. Ele agora é glorificado, mas ele não é bem. Tem corpo ainda. É como ele apareceu para os apóstolos, né? Nos últimos milagres. Ele tem corpo. É o filho, né? Ou seja, é a segunda pessoa da Trindade. É a segunda pessoa da Trindade, eterno, né? Segunda pessoa da Trindade, que aceita adquirir mais uma natureza humana. E a partir daí, ele consegue passar por todas as nossas dores. Homem de dores, lá, Isaías 53, né? Inclusive pela morte. Então, ele é um sacerdote que pode se compadecer das nossas dores, como tem em Hebreus. Ele passou pela morte. Todas as dores, angústias que você sente, ele sentiu. Ele chorou, ele suou sangue. Ele chorou. Isso é lindo demais, né? Não. Eu queria que você comentasse. Uma vez eu ouvi alguém falar o seguinte, tratando da vida, né? Eu estava num grupo, eu estava escutando, né, dentro daquele grupo ali, eu estava ouvindo que eles estavam falando do óbito. Ele falou o seguinte, essa vida, ainda falam que porque na perspectiva dessa vida, se você fala essa vida, desse foi eterno, isso é um castigo. Aí, no entendimento daquela pessoa, ele estava dizendo o seguinte, que essa vida, Isso aqui, né? é eterna. Não, essa vida não, então não é essa. Não é essa. Deus é tão misericordioso que a partir do momento em que Jesus voltar e nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos voltar à nossa constituição original. Vou falar agora disso aqui. Vai ser criado o que o Espírito chama na Bíblia, que está denominado de novo céu e nova terra. Uma nova ordem, onde Deus vai governar, vai ser um governo teocêntrico. Deus vai governar e não vai haver mais pecado, dor, morte, guerra, ódio, injustiça. Porque a justiça de Deus vai governar tudo. E nós vamos estar num corpo que é sujeito às fragilidades que é sujeito hoje. Nós não vamos ter dor, nós não vamos ter doença. Não vai existir depressão. Eu vou ficar sem emprego. Pode ter mais doença, eu vou ter que virar teólogo, mas aí teólogo também vai estar ali face a face, o meu trabalho vai ficar facilitado também, né? Eu vou me aposentar. Vou aposentar, vou criar a galinha. A gente não vai precisar comer para sobreviver, apesar. Vai ser uma vida de comunhão total. Jesus comeu um peixe dos apóstolos quando ressuscitou. Ele não precisaria comer, porque você não vai mais poder morrer. Mas o gosto da comida, o prazer da comida, eu acredito que ainda vai existir. Jesus teve o prazer de comer aquele peixe com os apóstolos. Então vai ser uma coisa muito perfeita, gente. Muito perfeito. Tem aquela picanha na cara. Não vai engordar. Vamos fazer um churrasco lá para hoje, sabe? Né? Aí, cara, é um mistério, a gente não sabe o que é. Tem coisa que não está na Bíblia, né? Que não aprove a Deus revelar. Morte física é como nós morremos de fato.
Né? A constituição do homem é uma constituição, segundo os teólogos, a maioria dos teólogos reformados, acreditam que nós temos uma parte material, corpo, sangue, carne, cérebro, mente, coração, e uma parte imaterial, que é o nosso espírito ou alma. Os teólogos reformados, a maioria deles, Hermann Bavinck, o Wayne Grudem, Berkhoff, todos defendem mais que eles são dicotomistas. Por quê? Porque quando se fala em alma e espírito, nas escrituras, tem um significado semelhante ao alma e espírito. Significa a parte imaterial. Existem os tricotomistas, que acreditam em corpo, alma e espírito. Porque existem duas passagens só na Bíblia que falam disso. A palavra de Deus é como uma espada cortante que divide alma e espírito. Mas aí o autor quis dizer o seguinte, que vai nas profundezas do ser humano, não existe os dois. É controverso, mas na verdade é o seguinte, quando a gente morre fisicamente, o que ocorre? O material vira pó. Vai ao pó. Eclesiastes. E o imaterial volta para Deus. Imediatamente. E aí, para onde ele vai? Né? Para onde ele vai? Leia aí. Quem quer ler, Lucas 16, do 19 ao 23. Lucas 16, 29, 23. Lucas 16, do 19 ao 23. Quantas horas, gente? 10 e 2. Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e jazia à porta da casa. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber os. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, E aí? Então, é o seguinte, é duro, mas os salvos em Jesus, que morrem antes da volta dele, vão ficar num estado intermediário. Purgatório não é bíblico. Não existe purgatório na Bíblia. Você vai ficar lá pagando pelos seus pecados. Você paga os pecados. Quem pagou pelos nossos pecados foi Jesus. Né? E você vai pagar infinito, na verdade, assim. É aqui e agora. Tem uma segunda chance, entendeu? Pela Bíblia. Olha essa passagem. Né? Olha essa passagem. O mendigo Lázaro foi para o seio de Abraão, onde todos os salvos, inclusive do Antigo Testamento, estão. A alma deles. Né? E o rico foi para o lugar de tormento, inferno. Inferno existe. É um lugar cheio de labareda? Não tem como há controvérsias. Talvez seria uma coisa simbólica. Mas Deus está no inferno? A ira dele. Deus está em todos os lugares. Ele não pode deixar de estar em cada molécula da existência, do universo, das dimensões. Ele está em todo lugar. Ele está no inferno. A ira. Não, a presença dele, a sua ira e sua justiça. É por isso que haverá choro e ranger de dentes. É figurado, né? Porque não vai ter dente ali. Mas no novo céu, na nova terra, vai. Porque todos vão voltar com o corpo. Só que o corpo do lago de fogo e enxofre. Então Deus está com a ira dele aí no inferno. Eterna.
Não é durante um período de tempo, é para toda a eternidade, com a ira e a justiça dele ali. Assim como Lázaro estava no seio de Abraão, no estado que eles chamam de estado intermediário. Tá? Quando Jesus voltar, todos ressuscitarão. Tá? Vai haver o julgamento. Todo joelho se dobrará. Todo. Queira ou não, vai se dobrar. Goste ou não. Querer, não. Goste ou não, vai se dobrar. E quando Jesus voltar, o joio vai ser separado do trigo. A Bíblia é muito clara nisso. Nós vamos voltar para um corpo glorificado, como Jesus ressuscitou, e vamos viver no novo céu, na nova terra. O ímpio vai para o lago do fogo e enxofre junto com o diabo. O Satanás, o lugarzinho dele está separadinho lá, esperando, né? Jesus voltar. Né? Então ele é um derrotado, mas ele causa muito problema para a gente. Né? Poxa, mas ele é um derrotado, né? Está derrotado. Né? E o que isso aí é importante para a gente, pessoal? Pregue o evangelho. Depende de mim? Depende de Deus. Pregue mais o evangelho. E se não depende da sua força, se depende do Espírito Santo, você pode pregar com confiança. Que a sua pregação e a forma que Deus achou de espalhar, né, a salvação foi essa, usando a igreja. Prega com confiança, porque se é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo, a sua pregação vai ser muito mais eficaz. Você pode estar pregando, eu vou ter um eleito ali que está ouvindo e vai se converter. Não pela minha pregação apenas. É porque Deus mudou o coração dele. Então, aprove a Deus que nós fôssemos agentes da salvação. Isso é lindo também, né? Agentes da salvação. Os eleitos. Então, gente, é duro isso aqui. Mas é também para dar graças a Deus pela nossa condição, né? Pelo que Jesus fez por nós, né? Como eu falei, a morte eterna é aquela morte depois da vinda de Jesus. Depois da morte. Morte eterna. Eterna. Você vai estar lá com a ira de Deus, a justiça dele eternamente em cima. Deve ser uma angústia, né? Não quero nem pensar nisso. Nem pensar nisso. O crente, ele morre uma vez e vive. Ressuscita. Né? O ímpio morre 2 vezes. Ele morre fisicamente. Ele morre até 3, né? Ele morre fisicamente e morre novamente eternamente. Nós só morremos uma vez. E ressuscitamos. Entenderam isso aí? Agora, isso aqui traz muita consolação, gente. Porque quando um familiar nosso cristão se converteu, morre, nós temos a plena convicção, como é do sobrinho do Antônio, nós temos a plena convicção que nós vamos encontrá-lo lá e ele não vai querer voltar. Ele está muito bem hoje, entendeu? Muito melhor que a gente aqui. Então, olha aqui, ó. Eu vou ler aqui uma passagem de Mateus 25, que é longa, tá? Do 31 ao 46. Só para exemplificar isso tudo que eu falei. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa cabritos de ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Desde a fundação do mundo. Pois está preparado. Então, um dos fundamentos da doutrina da eleição, que a gente vai ter uma aulinha sobre isso. Tá? Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer?
ou com sede te demos de beber. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos. E quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar o rei, respondendo, lhes dirá: em verdade, afirmo que sempre que eu fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aí vão falar que a ação social, a justiça social não é uma coisa necessária para todo mundo, né? Uma grande marca do cristão é isso, tá? É o desejo de ajudar o próximo. É marca do cristão. Cristianismo de igreja, de banquinho de igreja de domingo, não é um cristianismo 100%. Eu fiquei tão feliz na nossa igreja estar ajudando aquela moça, né? Desse desejo nosso de ajudar. E não é só assim lá na favela, não, gente. Às vezes é um irmão que está aqui na igreja do seu lado, precisando de ajuda, de consolo. É papel da igreja, é papel de cada um, é marca que você nasceu de novo, é isso. Entendeu? Agora vamos lá. Então o rei dirá: também os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não te assistimos? E também responderá: em verdade vos digo, sempre que deixaste de fazer um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É a Bíblia, tá, gente? À esquerda, os ímpios, castigo eterno. À direita, os justos, mas é justo por você não, tá? Você é justo porque você foi redimido por Cristo. Porque você se converteu e Deus regenerou seu coração. Foi por amor, foi graça. O justo viverá pela fé, é graça. Você vai para a vida eterna. Entendeu? Você vai para a vida eterna. Mas isso aqui abre uma reflexão pessoal que eu vou fazer no meu próximo. Né? Sendo cristão, né? Esse aqui eu não vou nem falar, não vou ficar muito duro. Agora, assim, quando nós morremos, gente, vamos lá, Hebreus 2, 14 a 15. Lê aí. Pode. E visto como filhos participantes da carne, ou filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos da servidão. Ele nos livrou do poder da morte que está na mão do diabo. O diabo usa a morte. Ele, Jesus, nos livrou disso. Aqui, né? Ele nos livrou. Dá vontade de ficar de joelho, de adorar ele o dia inteiro, né? Porque ele te livrou da morte, irmão. Filipenses 1, do 19 ao 21. Quem vai ler? No 29, 21. Estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará libertação. Certo? É o 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo. Então, a gente tem a vida com Jesus, os benefícios de viver com Jesus. E nos leva, aleluia, nos leva a vencer a morte espiritual. A gente tem Jesus, como é bom viver com Jesus o dia inteiro.
viver para Ele, fazer tudo para Ele, a glória dele, adorá-lo e viver no amor dele. Mas o morrer para nós, irmão, é lucro, que nós vamos para a vida eterna, vai para uma coisa muito melhor. Paulo tinha desejo de partir, né? De estar com Cristo. Tinha, mas ele tinha muita coisa para fazer aqui. Sabia que estava com Cristo era incomparavelmente Muito melhor, mas ele não queria ainda ir, porque ele tinha uma obra para fazer aqui. E nós temos que desejar fazer a obra de Jesus nessa vida. Tem muita gente precisando ouvir o Evangelho. Tem uma multidão de gente eleita. Né? Legal. Era necessário. Sim, tem uma multidão de gente precisando ouvir Jesus. Né? Leia aí. Vamos lá, quem quer ler? 2 Timóteo 4, de 6 a 8. 4, de 6 a 8. Isso. Olha lá. Vai, manda. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Paulo combateu o bom combate, deu a carreira, guardou a fé. Isso é um motivo de grande alegria e orgulho para ele. Mas a esperança dele era a coroa da justiça que estava guardada para ele. Então, nós, quando não morremos, essa coroa da justiça guardada por nós, que Jesus ganhou com o sangue dele, para nós, por graça, sem a gente merecer, imerecido. Ah, mas por que Deus amou Manuel antes da eternidade do mundo ser mundo? A resposta não dá para saber. Fato é que ele me amou, ele enviou o filho dele, por meio da Trindade, né? O filho dele resolveu assumir uma natureza humana para passar pela morte, passar por sentir as mesmas dores que o Manuel, morrer por mim. Quem tinha que estar lá na cruz era eu, não era ele. Mas ele morreu, foi para a cruz, para que eu recebesse a justiça dele. E agora, Paulo afirma, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Isso é uma promessa para todos aqui, gente. Nós não temos que ter medo da morte. A morte para o crente é uma porta de caminho para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Jesus ganhou isso para a gente. Estou finalizando. Tim Keller, um grande teólogo, né, que eu admiro muito, é o autor desse livrinho, esse final da cidade, ele que organizou. Ele morreu recentemente, né? E nos últimos momentos dele, ele fala assim, aí vocês vão ver o que é um homem cheio de Jesus, né? Ele esperou até estar sozinho com a mamãe, o filho dele falando. Ela o beijou na testa. E ele esperou pela última vez. Nós nos confortamos em algumas de suas últimas palavras. Não existe lado negativo em parte sobre nenhum aspecto. O crente, a morte leva a vida. O ímpio, a morte eterna. Ou a vida do ímpio leva à morte, né? Para nós, gente, a morte é uma esperança da vida eterna. Nós vamos estar com o nosso Salvador eternamente. E quando ele voltar, e está próximo dele voltar, está muito bom viver o novo céu e a nova terra, onde vai ser tudo perfeito. Então, isso traz uma esperança enorme para o nosso coração. Bom, então entendemos hoje o que é a morte. Na próxima aula eu vou ensinar para vocês qual a necessidade de um redentor. Como teria que ser esse redentor? A gente poder entrar em cristologia, onde eu vou estudar a pessoa de Cristo, as suas naturezas, humana e divina, todas as controvérsias que houveram na história da igreja, todo o concílio de Calcedônia, que foi que meio que arrumou isso, mas não tem polêmica no concílio de Calcedônia. Né? Fala da mãe de Deus, de Maria, que é católico, né?
Vamos falar do ofício de Cristo, vamos dissecar o nosso Redentor, porque a gente precisa conhecer o nosso Redentor. Não é que você vai ter uma fé que você não conhece o seu Redentor. Né? Tem gente que acha que Jesus é um espírito que vaga. Não, ele é Deus. Mas ele também é homem ainda. Tem como, você vai vê-lo face a face. Quando nós morrermos, nós vamos ver Jesus face a face. Nós vamos ver o rosto dele. Lógico que não vai ser como o rosto humilhado dele, vai ser um rosto de rei. Rei. Rei, plenamente rei. Vai voltar como Gente, vamos fazer uma oração para a gente agora tomar nosso cafezinho, né? Senhor, obrigado pela nossa escola bíblica, por essa bênção, Senhor. Obrigado, Senhor, por todo o ensinamento que tem sido passado aqui, por ter me usado, por estar usando os irmãos também. Que nós possamos crescer em conhecimento da sua pessoa, Senhor, das suas naturezas. Nós queremos mais conhecer de Ti, Senhor. E obrigado por ter conquistado na cruz a nossa libertação da morte eterna. Por ter conquistado a nossa salvação, por nos amar, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém. Café. Vamos lá. Tem que ser um tema pesado, mas não ficou tão pesado, né? Nada. Vamos encerrar. Valeu, galerinha. Valeu. Anda, querida. Bom culto. Obrigado. Estamos esperando. Ai, que bom. Avisa pra gente, tá? Nos avisa. A gente receber você aqui. Bom culto, bom domingo, querida.